Eu acho que é importante falar um pouquinho do porquê que a gente formou o Caco, né? Na verdade, nós fomos a primeira turma de comunicação da Unisc. Né? E a primeira, nós tínhamos uma deficiência que nós sentimos muito forte, que é tu não ter uma turma que acima de ti. Então, tudo que foi feito na Unisc, nós tínhamos que começar a fazer. Né? O primeiro laboratório foi nós que abrimos, né? Nós que testamos o primeiro laboratório, as primeiras aulas foram testadas com nós. E tinha algumas coisas que a gente queria fazer, mas até por a universidade estar nesse espírito experimental, nós não conseguíamos. Então, qual foi a ideia? Formar o Centro Acadêmico de Comunicação para que ele pudesse nos ajudar a fazer isso. Né? Por exemplo, tu tá lá no primeiro semestre, segundo semestre, tu não tem condição de fazer um jornal, não tem condição de ter uma rádio, não tem... Então, a gente tentou fazer o centro acadêmico muito para suprir isso, para suprir essa necessidade. Eu me lembro que logo no início do centro acadêmico, o centro tinha um jornalzinho que nós imprimíamos, né? Imprimíamos um fanzine, né? Em 2 folhas que a gente imprimia, muito simples, mas dava um trabalho, diagramado na época. Se não me engano, ele era diagramado em PowerPoint, para a gente conseguir, porque não tinha, era difícil conseguir os instrumentos de diagramação, não tinha na época, não era essa facilidade que tem hoje, né? Tinha uma rádio que a gente colocava lá no intervalo, né? Que o pessoal usava para ouvir música, mas usava também para fazer de conta que estava fazendo rádio, né? Então o Caco se formou muito em cima disso. A gente resolveu, na formação, isso é um negócio interessante, que seria Centro Acadêmico de Comunicação. Diferente dos outros diretórios todos, porque toda a Unisc era diretório acadêmico, né? Por que a gente fez isso? Porque, primeiro, que tinha uma discussão política na época, que os diretórios acadêmicos eles foram formados no período da ditadura militar. Se acabou com os centros acadêmicos e passou a existir os diretórios acadêmicos. Assim como nas escolas de segundo grau, se acabou com os grêmios estudantis e se começou a fazer o centro cívico das escolas, né? Uma mudança de nomenclatura que a ditadura impôs só para tentar desmobilizar. E todos os diretórios, as organizações estudantis da Unisc eram diretórios acadêmicos. Então, primeiro a gente quis resgatar a questão do centro acadêmico, né? E também para ser diferente, né? Porque o cara de comunicação quer ser diferente, né? Então, a gente achava que ser centro acadêmico de comunicação ia chamar a atenção e fizemos dessa forma, né? Eu tive uma gestão um pouco menor que um ano, porque eu também tive todo o processo de organização da comissão provisória, né? Demorou um pouco isso, mas deu para fazer algumas coisas. Eu acho que deu para pelo menos colocar os pilares fundamentais para que o Caco começasse a existir. Bom, o grupo era muito pequeno, muito restrito, né? O curso era publicidade e jornalismo e parecia uma grande família, todos amigos, então a gente ia pro barzinho e já ia discutindo, né? Raramente se ficava fora de horário para discutir todo o estatuto, o que deveria ser feito ou não, né? Então, participei junto ali com o Marcelo Figueiró, com o Sandro Viana, com a Ana Cristina, né? Santos, então, todos junto. Nós procurávamos concentrar sempre nos horários aqui da faculdade, nos intervalos e até o horário de ônibus, porque a maioria era de fora. Então a gente procurava se organizar assim, raramente nós tínhamos que vir na universidade em outro horário. Então também aí ficava para tarde, porque aí o pessoal tinha muitos de Cachoeira, tinha muitos colegas de Cachoeira, então era mais difícil para eles. Então ficavam aqui, eles iam no meio da tarde embora, então se discutia, se almoçava, já fazendo, né? As reuniões eram frequentes, eram praticamente todo dia, né? As pessoas na época se encontravam muito dentro do ambiente do Caco, era utilizado para a reunião, né, dos colegas no intervalo, matando aula ou não, enfim. O Caco sempre foi bastante ativo, assim, né? Ao menos naquela época era. E as nossas promoções, fosse com palestras, né, principalmente na semana acadêmica, a gente sempre participou disso junto com os professores do curso, colaborando conosco e nós colaborando também com o curso para a montagem dos temas, enfim, busca de palestrantes e a participação também do Caco na vida da universidade, né, dentro dos seus colegiados, seja do curso, seja do CONEP, do Conselho Universitário.
o CACO sempre esteve presente, né? A gente nunca nunca nos furtamos de dar a nossa contribuição para o desenvolvimento do movimento estudantil e também para a vida da universidade como um todo, né? O CACO, ele tinha se eu não estou enganado, a organização do CACO era o presidente, né? E tinha um vice-presidente para cada habilitação, e fora outros departamentos, né? E sempre tinha bastante pessoas participando, até quem não tinha função nenhuma, cargo nenhum no CACO ia lá e participava, né? Dava sua contribuição também. E eu fui vice-presidente pela habilitação de jornalismo, o presidente era o Luiz Fernando Ritzel, que era meu colega também no curso na habilitação de jornalismo, a Suzane Neumann na publicidade e propaganda, enfim, não vou me recordar agora de muitos nomes, a Daisy Feldman também. Enfim, era esse grupo, assim, e mais pessoas também, né? Como eu disse, que às vezes nem tinham função, não tinham cargo dentro do centro acadêmico, mas participavam, né? Tanto nas reuniões, normalmente as reuniões eram marcadas toda semana, mas como eu disse antes, né, o CACO era um ponto de encontro dos colegas, né? Fosse na hora do intervalo, enfim, quando havia alguma folga, então sempre tinha uma atividade, sempre estava em atividade, sempre tinha algum movimento dentro do centro acadêmico. Em relação à questão da organização das atividades, o CACO, o Centro Acadêmico de Comunicação, tinha uma organização mais voltada para a questão da vida acadêmica e também da vida social dos alunos, né? Muito em relação à questão também de estar unificando alguns discursos com o DCE, mas também de estar promovendo mais atividades sociais, culturais na vida acadêmica. Em relação à organização, a gente tinha então uma formação que vinha desde a presidência, vice-presidência, conselho fiscal, acho que é exemplo do que ainda continua hoje. E tínhamos também uma articulação muito forte com o DCE. Os alunos se organizavam então através de reuniões, que eram reuniões feitas quase que periodicamente, a partir de demandas que também vinham dos outros alunos. Na verdade, o CACO ele esteve desativado por um tempo e nós nos organizamos, então, alguns alunos de todas as graduações, né, de todos os cursos, e nós fizemos um trabalho de reativação, na verdade, porque a salinha, por exemplo, onde o CACO funcionava, ela estava desativada, então a gente fez todo o trabalho de limpeza, todo o trabalho de colocar algum mobiliário lá para dentro, de fazer alguma decoração também mais interessante para o ambiente. Então, na verdade, foi todo um resgate do movimento que já era feito antes, que existia em outros anos aqui no curso de Comunicação Social, e a gente deu, acho que, o pontapé, na verdade, para que se voltasse esse engajamento acadêmico, né, esse engajamento discente do curso. Na minha época, na gestão Operantes, a gente fazia reuniões semanais e tinha determinadas pautas, né, que se criavam durante a semana, ou a semana que se passou, enfim, ou de reuniões que se teve com reitoria, com o colegiado, coordenação do curso, DCE, e a partir dessas pautas a gente fazia todo um planejamento, né? Então existiam coisas a curto, médio e longo prazo.